Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu tenho trazido a vocês alguns assuntos de gramática que às vezes são polêmicos. E é interessante você dominá-los para você ser bem-sucedido num concurso, num teste. E aqui estou eu para falar hoje sobre translineação. O que é translinear? Translinear é você sair de uma linha para outra. Ela é um pouquinho diferente de divisão silábica, porque quando nós aprendemos a divisão silábica, nós simplesmente aprendemos a partir a palavra de qualquer jeito, simplesmente deixando uma vogal em cada sílaba, porque isso é regra geral em português, e fazendo como se você estivesse falando puladinho assim. Mas mesmo falando puladinho, você consegue entender a palavra. Este é o grande problema da divisão silábica. Se você for tímido, você certamente terá dificuldades ao dividir a palavra, porque você precisa sentir a palavra em cada sílaba. Por exemplo, se eu for pedir para separar a palavra animal, certamente você vai saber que é animal. Eu posso fazer no ritmo que for, animal ou animal. Você vai entender direitinho que eu estou falando em animal. Se você separa uma palavra em sílabas no lugar errado, aí você não consegue perceber, mesmo em câmera lenta ou em câmera rápida, qual é a palavra que você está falando. Então, tente fazer esse teste aí, pegar outras palavras para você ver a diferença que tem entre translinear e separar em sílabas. A regra geral da translineação, ela toca em 2 pontos apenas, ou seja, você deve observar todas as regras de divisão silábica para fazer também a translineação. Mas agora, com o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele trouxe uma novidade. Primeiro, vamos falar da regra geral. Não pode colocar de jeito nenhum uma situação como esta aqui. Eu coloquei aí, fomos andando e vimos naquele lugar animais. Aqui há um erro, por quê? Você nunca pode deixar esse A sozinho aqui. E se fosse uma palavra que tivesse o final A, também você não pode separar e deixar sozinho na sílaba anterior, ou mesmo na posterior. Porque imaginem só, eu, por exemplo, que trabalhei muitos anos na televisão, nós usávamos um recurso chamado teleprompter, que é junto da filmadora, né, junto da câmera, existe um texto e você lê parecendo que você está falando naturalmente, como eu estou falando agora, mas na verdade tem um texto. Agora não, mas na TV eu usava isso. Então, vamos supor que eu tivesse que ler um texto assim, se ficasse o A aqui sozinho para passar para lá, talvez eu não fosse capaz de falar animais, eu ia falar animais, isso aí estragaria a fluência da minha leitura. Então, para evitar isso, principalmente, é errado você deixar uma letra sozinha aqui, mesmo que a regra fale que ela é separável, você nunca pode deixar sozinha aqui. Vamos supor que fosse uma palavra como nostalgia e eu estivesse falando aqui. Nostalgia, nós sabemos que ela é separável. É nostalgia, nostalgia. Então, ela é separável, mas nesse caso, seria errado eu colocar esse A aqui sozinho. O que eu teria que fazer? Espremê-lo aqui. Ou então apaga tudo e dá um jeito de ser todo aqui. Ou então dá um jeito de justificar fazendo a palavra separar num lugar que não tem essa solidão aqui. Deu para entender? Isso é muito simples, é uma questão até de estética. Então, essa é uma regra da translineação. Note que nós aprendemos
que, por exemplo, 2 R's, 2 S são acentuados, né? Os dígrafos. RR, SS, XC, SC e SC cedilha. Você sabe até uma musiquinha sobre isso, né? Se não sabe, volte lá, que eu tenho um filme só sobre divisão silábica, uma teleaula, videoaula. Então, por exemplo, se você vai escrever uma palavra como carro, todo mundo sabe que ao separar carro, você tem obrigatoriamente que separar um R do outro R. Carro. Assim é o correto, não é? E ao translinear, também você teria que fazer isso. Tem que fazer isso. Então, você fala carro. Assim é o correto. Carro. Não tem outra justificativa. O que o Volpe fez? Ele pediu agora, tem uma novidade, que este hífen que você usou aqui, você também deve repetir aqui. Aí eu penso bem, olha, sinceramente, eu não tenho visto isso nos textos, mesmo os mais atuais, digitados desse jeito. Sabe qual é a minha dúvida? Qual é a minha ideia sobre isso? Toda vez que eu tento digitar o certo, como manda agora a regra, o meu teclado não aceita começar com esse hífen aí. Ele não aceita de jeito nenhum. E mesmo para justificar essa divisão silábica, fica dificílimo. Eu tenho feito aí uns flashcards, né? Com alguns erros de português e tal. Se a palavra é muito grande, o programa divide onde ele quer e não tem jeito de eu fazer isso. Pode ser que eu não tenha traquejo com o programa, mas uma pessoa normal que sabe digitar somente tem dificuldades como eu. Então, a regra mesmo é essa. Então, se você for fazer uma redação manuscrita, que normalmente é em concursos, né? Você vai mostrar sua letra, que tem que ser bonita. Já falei isso com vocês. Letra bonita, dá um jeito de caprichar sua letra, que se for feia, já causa antipatia na pessoa que vai corrigir. Isso é verdade, viu? Então, o certo é você repetir o hífen. E mesmo uma palavra, por exemplo, ex-namorada. Se for ex-namorada ou ex-namorado, você é obrigado a colocar um hífen aqui e outro aqui, para mostrar que houve partição de uma palavra que ainda é escrita desse jeito. Isso está no Volpe, se vocês quiserem, eu coloco o print aí de onde o Volpe fala sobre translineação. É apenas isso. A outra ressalva que fazem é quando a separação da palavra causa um nome feio. Mas aí é uma questão de estilo, você não vai colocar um nome feio na sua redação, não é isso? Então, este é o caso de translineação. Translinear é passar de uma linha para outra. Eu espero que eu tenha sido bem clara. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que eu tenho tratado, é só me seguir aí. Eu tô no YouTube, no Face, no Instagram, no TikTok, tô em todas. Vá lá, faça a sua inscrição e receba as notificações, porque eu quero ser útil para você. Combinado? Um abraço.